Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 85. Salmo 85. Salmo de número 85. Assim diz o Senhor. Senhor, tu foste favorável à tua terra. Tu trouxeste de volta os cativos de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todo o seu pecado. Retiraste toda a tua ira. Tu te desviaste da ferocidade da tua raiva. Transforma-nos, ó Deus, da nossa salvação e faz com que a tua raiva em relação a nós cesse. Ficarás com raiva de nós para sempre? Alongarás a tua raiva a todas as gerações? Não nos reviverás novamente para que o teu povo possa regozijar-se em ti? Mostra-nos tua misericórdia, ó Senhor, e dá-nos a tua salvação. Ouvirei o que Deus, o Senhor, falará, pois ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos, mas que eles não se voltem novamente à loucura. Certamente a sua salvação está perto daqueles que o temem, que a glória possa habitar em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontram juntas, a justiça e a paz se beijaram. A verdade saltará para fora da terra e a justiça olhará para baixo, lá do céu. Sim, o Senhor dará àquele que é bom, e a nossa terra renderá o seu crescimento. Justiças irão diante dele e nos colocarão no caminho dos seus passos. Amém e amém. Senhor Deus, tua palavra foi lida e agora será proclamada aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Transforma-nos pelo poder que reside em tua verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como eu havia dito no último domingo, nós terminamos a exposição de Neemias e eu havia dito que nós faríamos a exposição de alguns dos salmos, principalmente dos salmos que temos o costume de cantar aqui nos cultos no dia do Senhor e também nos demais trabalhos que aqui realizamos. E sendo assim, hoje nós faremos a exposição do Salmo de número 85. E eu quero chamar a sua atenção no tocante a esse salmo, a um dos assuntos que são tratados aqui pelo salmista, que diz respeito ao avivamento do povo de Deus. Veja, a palavra avivamento ou reavivamento, do inglês revival, surgiu no século 17 aproximadamente, e embora esse vocábulo seja um tanto quanto novo, aqueles que o endossavam entendiam claramente que essa doutrina era amplamente encontrada e exposta nas Escrituras e também na história da igreja. Por avivamento, meus irmãos, nós entendemos se tratar de um derramar em comum do Espírito Santo. No entanto, em muitos círculos evangélicos dos últimos tempos, quando se fala em avivamento, imagina-se de forma automática que se trata de um tipo de campanha onde acontecem várias reuniões e que ali alguém especial é convidado e uma música separada e selecionada a dedo é então ali tocada, e durante aquele momento um borbulhar de entusiasmo passa então a contagiar todos os que estão ali reunidos. Estes são tomados por um tipo de excitamento, por um cantar empolgante, um louvor diferenciado e até mesmo um tipo de histeria emocional, seguida de sinais incomuns, de correria e outro tipo de escarcéu.
Percebam que esse tipo de pensamento equivocado de avivamento deve-se de maneira esmagadora aquelas campanhas que foram realizadas principalmente entre os séculos XVIII, séculos XIX e século XX, com pessoas como Charles Finney, Dwight Moody, Reuben Torrey, bem como outros do mesmo tipo. No século XX, essa ideia de sinais e maravilhas, além do acréscimo do número de igrejas, passou a integrar substancialmente o cerne desse conceito de avivamento, ao passo de que estes que assim se reúnem sobre essa nova versão, sobre esse novo entendimento, sobre essa desconstrução e essa reconstrução de um conceito que parte das Escrituras está alicerçado em reviver o momento do derramamento do Espírito que houve em Atos e que é narrado em Atos dos Apóstolos. Diante dessa realidade, nós então nos questionamos, nós então nos perguntamos: será que isso tudo, de fato, expressa um verdadeiro avivamento? O que as Escrituras nos ensinam acerca de um verdadeiro avivamento? Nós procuraremos responder essas perguntas hoje, através da exposição do Salmo 85, meus irmãos, extraindo deste Salmo 3 importantes informações acerca de um verdadeiro avivamento. Façamos então isso, retornando ao texto e lendo novamente os primeiros 3 versículos, que nos dizem: Senhor, tu foste favorável à tua terra. Acredito que na sua versão esteja: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Meus irmãos, o Salmo 85 é um dos salmos de lamento, e como tal, ele tem uma prerrogativa de confissão de pecados. Observe que essa era uma prerrogativa latente na vida dos salmistas, pois a confissão dos pecados é algo fundamental para que haja uma restauração na vida daquele que o confessa. Percebam também que esse salmo foi escrito quando o povo de Deus, muito provavelmente, já havia retornado do cativeiro babilônico em aproximadamente 600 anos antes de Cristo. É o tempo de Esdras, é o tempo de Neemias, é o tempo de Ageu, é o tempo de Zacarias, é época de reconstrução do templo, é época de reconstrução dos muros de Jerusalém. São tempos de dificuldade, mas também tempos de muitas bênçãos, como o avivamento que Israel gozou na dedicação dos muros em Jerusalém, e que nós vimos aqui quando expusemos o texto de Neemias. É por isso então que o salmista inicia seu primeiro versículo com um reconhecimento do favor de Deus. Ele diz: favoreceste a tua terra, ó Deus, e restauraste a força de Jacó. Vejam, os filhos de Corá, autores deste salmo, reconhecem que, apesar da difícil situação em que se encontram, Deus ainda assim agiu de modo favorável a eles. E como Deus agiu de modo favorável a eles? Trazendo-os de volta para o seu lar. Por isso então eles louvam ao Senhor, porque ao trazê-los de volta para o seu lar, o Senhor lhes presta um testemunho de que havia perdoado os seus pecados. Veja, ele diz no versículo 2: perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. Ora, era muito natural, meus irmãos, que os fiéis se sentissem alardeados e perplexos em razão de seus pecados. E é exatamente por isso, então, que o profeta remove toda a base para esse tipo de apreensão excessiva, mostrando-lhes, então, que Deus, ao libertar o seu povo, dera uma prova contundente de seu perdão gracioso. Conectando esse livramento, irmãos, com o beneplácito da livre graça de Deus como sua fonte.
Mas veja, depois de operado tamanho ato, as iniquidades do povo, fazendo separação entre eles e seu Deus, e os alienando dele, demandavam que o remédio do perdão se apressasse em seu socorro. Ao afirmar, então, que suas iniquidades foram removidas, o autor não quer dizer que os fiéis estão sendo transformados e expurgados de seus pecados. Em outros termos, dizer que a obra pela qual Deus, os santificando pelo Espírito de regeneração, realmente remove seu pecado. O que ele pretendia dizer, meus irmãos, ele o explica imediatamente a seguir, e em suma equivaleria a exatamente isso, que Deus se reconciliava com o seu povo, não lhes imputando seus pecados. É isso que quer dizer. Veja, quando Deus afirma que cobre pecados, meus irmãos, a sua intenção é dizer que os sepulta, de modo que não venham a juízo, que não venham a ser suscitados futuramente. Como dito no início do Salmo, pois ele castigou os pecados de seu povo por intermédio do cativeiro, sendo sua vontade, sua única e fortuita vontade, restaurá-los novamente a seu próprio país, removendo o grande empecilho que se interpunha entre isso, apagando suas transgressões. Porquanto o livramento do castigo depende da remissão dos pecados, meus irmãos. Assim somos munidos com um argumento em refutação do tolo conceito dos sofistas, o qual apresentam como sendo algum grande mistério, a saber que Deus retém o castigo, ainda que perdoe a culpa. Enquanto Deus anuncia por todas partes de sua palavra que seu objetivo em perdoar é que, sendo pacificado, pode ao mesmo tempo mitigar o castigo. Disso temos então uma confirmação adicional no versículo seguinte, onde nós somos informados que Deus se inclinara misericordiamente em prol do seu povo, para que pudesse deter sua mão de castigá-los. Veja aí. Ele diz: retiraste toda a tua ira, tu te desviaste da ferocidade da tua raiva. Que grau plausível de resposta pode alguém apresentar a isto? Quando afirma que Deus não seria justo se, depois de perdoar a culpa, executasse o castigo segundo as estritas exigências de sua justiça. A sequência do perdão de pecados, meus irmãos, é que Deus, mediante sua bênção, testifica que seu desprazer não mais existe. Por isso, então, ele diz: a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Em outras palavras, o salmista está dizendo: tu ficaste indignado conosco pela idolatria de nossos pais, mas tu reprimiste a tua ira, Senhor. Tu, Senhor, desviou todo o furor da tua ira, justa e santa, porque tu tiraste contra nós. Tua ira acendeu como uma fornalha e tu nos destruíste, mas agora tu reprimiste a tua ira. Como tu reprimiu a tua ira, Senhor? Tu nos trouxeste de volta para a nossa terra. Estamos mais uma vez na terra que tu nos prometeste. Tu nos restauraste as nossas posses,
as nossas casas, o nosso templo, o nosso campo, o nosso gado. Tu nos restituíste todas essas coisas. Ainda que continuemos indignos de tua presença, meus irmãos, é extremamente importante para nós nos lembrarmos constantemente dos grandes feitos do Senhor, e sempre com a verdade de que as grandes bênçãos com as quais o Senhor nos alcança não são por nossos méritos, pelo contrário, é apesar do nosso demérito. E muitas vezes nós somos arrogantes diante de Deus, porque ao orarmos ao Senhor, muitas vezes nós oramos reclamando daquilo que Ele nos dá, não nos contentando com aquilo que temos, como se aquilo que o Senhor nos deste não prestasse, ou fosse ruim, que a nossa vida é uma desgraça e que nada dá certo. Mas quem é você para reclamar algo da parte de Deus? O que você fez para merecer algo digno de honra, de glória e de louvor da parte do Altíssimo? Tu que quebras a lei dia e noite, tu que o ofendes com o teu respirar, tu que por mais que te esforces, as tuas obras não passam de trapos de imundície, cujo odor não pode ser sentido a quilômetros e ser suportável. Quantas vezes não reclamamos de Deus que vivemos uma vida miserável? Uma vida de calamidade, de injustiça, de perversidade, de perseguição. Quando deveríamos olhar para o favor de Deus e nos lembrarmos que somos pecadores, indignos do favor do Senhor, e se Ele nos concede grandes bênçãos, louvado seja o seu nome. Muito obrigado, Senhor, porque Tu reprimiste a Tua ira. Quantas vezes nos esquecemos de reconhecer a bondade, a misericórdia e a graça de Deus para conosco diariamente. Ao contrário de nós, os salmistas tinham isso muito vívido. O fato de que Deus é bom e que as suas misericórdias duram para sempre. Dito isso, percebam que nesses 3 primeiros versos, o salmista salta então agora para algo mais elevado. Reconhecendo agora o opróbrio, os seus pecados e a graça de Deus, eles saltam agora para o louvor de tudo que Ele fez, mas ressaltando que ainda falta algo. Ressaltando que ainda falta uma coisa a acontecer. Veja aí o que eles dizem no versículo de número 4, por favor. O salmista diz: transforma-nos, ó Deus da nossa salvação, e faz com que a Tua ira em relação a nós cesse. Aqui nós temos um ponto de atenção, irmãos, porque se você perceber no versículo de número 3, o salmista diz que Deus desviou a sua ira, mas agora ele pede no versículo 4 que Deus retire a sua ira. De fato, Deus havia abrandado a sua ira, levando de volta o povo para a terra prometida.
mas eles percebem que ainda há uma indignação de Deus com o povo. E por que eles percebem isso? Porque o povo ainda vive num estado de mornidão espiritual. O povo ainda ligeiramente perde o interesse pelas coisas de Deus. Rapidamente passa a viver novamente na prática do pecado. Nós vimos isso em Neemias. E aí perceba que a situação espiritual de Israel, embora de volta à sua terra, era uma situação que estava muito abaixo ainda daquilo que deveria ser. Porque alguns problemas surgiram. O templo estava deixado de lado. O culto estava sendo realizado de maneira displicente. Os sacerdotes estavam oferecendo a Deus aquilo que sobrava. Além do fato de que muitos dos sacerdotes eram pagãos e profanos. Logo, o salmista percebe que ainda paira a ira de Deus sobre seu povo. Por isso ele exclama dizendo: retira de sobre nós a tua ira. E logo então, ele parte para o versículo 5 perguntando: ficarás com raiva de nós para sempre? Na sua versão tem: estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Ou seja, Senhor, ele está dizendo: Senhor, quanto tempo mais durará o teu desfavor? Sabe, irmãos, às vezes nós vivemos exatamente em uma situação semelhante a essa, de mornidão espiritual. Sabe como? Coisas do tipo: isso não era para acontecer no culto. Mas pense por um lado positivo, o culto está acontecendo. Está acontecendo. Eu sei que eu não deveria fazer isso, mas é porque agora não está dando, então eu vou ficar fazendo até um certo ponto. Não, irmãos. A pergunta é: o culto na minha igreja não é bíblico. Senhor, até quando a tua ira permanecerá sobre nós? Até quando a minha cidade permanecerá debaixo da tua ira? Prestando um culto profano? Um culto egocêntrico? Um culto humano? Ímpio? Que adora o homem e não o Filho do homem? Até quando, Senhor, a tua ira permanecerá sobre nós? Até quando, Senhor, o coração das pessoas continuará endurecido? Entende o clamor do salmista aqui? Tu nos trouxeste de volta, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque tu refreaste a tua ira. Mas, Senhor, falta algo ainda. O povo está morno espiritualmente. Senhor, até quando vai durar o teu desfavor? Prolongarás a tua ira por todas as gerações do teu povo? Tu já nos destes os sinais da tua graça, da tua bondade, mas nós necessitamos de mais, Senhor. Nós queremos de fato que tu voltes para nós mais uma vez, o teu rosto, os teus olhos de amor e de graça. Então aqui o salmista chega
ao ápice aqui do Salmo 85, ele diz, portanto, veja, ele diz aí, porventura, não nos reviverás novamente, para que o teu povo possa regozijar-se em ti. Era isso que faltava, irmãos. O amor a Deus, o fervor, o zelo, arder nos nossos corações, nos seus corações. Por isso então ele pede que Deus os vivificasse mais uma vez, para que Deus tocasse no coração dos seus filhos, para que eles tomassem a vida espiritual, porque estavam vivendo em mortificação generalizada. Porque o padrão moral de vida veterotestamentária estava decaindo. Os cultos não eram dirigidos a Deus. Era uma cerimônia metódica e repetitiva, cheio de formalidades. O povo quebrava a aliança. E o salmista percebe que isso tem uma causa. Falta-lhes um espírito vivo. O problema não eram os amorreus, não eram os amonitas, não era a economia do tempo, não era a fome, o problema era a vida. O problema não estava naquilo que era palpável, era naquilo que era impalpável. Não era naquilo que era visível, era naquilo que era invisível, não era naquilo que era material, era um problema espiritual. O povo precisava de vida, alegria no Senhor, por isso eles clamam, vivifica-nos. Vivifica-nos, Senhor. Torna-nos outra vez. Mostra-nos o teu poder. Porque tu pode nos conceder prosperidade, Senhor. Mas do que adianta nossas despensas estarem abarrotadas? Nossas casas bonitas, nossa conta bancária recheada, mas os nossos corações vazios de Ti. Vazios de Ti. Eu tenho tudo, mas o tudo nunca é suficiente. Eu sempre procuro mais para poder passar um breve instante de felicidade. E eu corro atrás disso anos a fio e não consigo satisfazer a minha alma. Por que que isso acontece, irmãos? Porque a alegria do nosso coração não está naquilo que temos, nem naquilo que nós desfrutamos. Não é o dinheiro que nos faz feliz, não são as posses, mas é Jesus Cristo, é a graça, é o Espírito de Deus, que faz com que quem não tem nada transmita paz e alegria perene. Às vezes
Ele mora num quarto e sala. A geladeira só tem garrafa d'água. A portinha da geladeira é amarrada com a corda. No balcão tem pouco mais de uma dúzia de ovos. E no fogão tem uma pequena panelinha com um anguzinho de cuscuz. Mas quando ele põe aquilo ali na mesa, e que ele ora agradecendo ao Senhor, o coração dele é tomado de uma alegria tão grande e de uma satisfação tão grande, que parece que tem um grande banquete servido. Porque a alegria dele não está nessas coisas. Ele sabe que todas essas coisas é passageira. A alegria dele está principalmente vinculada ao fato dele saber que é amado por Deus, que Deus o ama e que tudo o que é necessário para ele viver, o Senhor concede e continuará concedendo. Quantas pessoas de posses tem aí, irmãos? Correndo atrás de auxílio médico, psicológico, psiquiátrico, porque não acham sentido na vida. Tem tudo e não são felizes. A felicidade sempre é rápida. Compra-se um carro, alegra-se no momento da compra, no outro dia bate uma angústia no coração. Compra um iate, faz um passeio, alegra-se naquele momento, no outro dia bate uma angústia, o vazio continua. E aí, quando pensam na sua vida, não conseguem enxergar adiante, só se preocupam com as coisas dessa vida, com as coisas desse mundo. E aí o salmista então vai no ponto, irmãos. Ele vai no ponto central aqui. Ele passa a dizer então que o povo não precisa de prosperidade para ser feliz. O que o povo precisa é de vida espiritual. É isso que nos faz feliz. Porque uma vez que isso nos é dado, irmãos, todos os outros problemas se resolvem. Por isso eles dizem: Senhor, não tornarás a vivificar-nos? E aí veja aí o versículo 7, ele diz assim: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, ó Senhor, e dá-nos a tua salvação. Veja, era isso que eles queriam. A misericórdia que eles querem que Deus mostre é a salvação. Eles não querem dinheiro para pagar os impostos aos seus inimigos, ao Império Medo-Persa. Eles não querem dinheiro para irem à bancarrota, construindo palácios. Eles não querem resolver os problemas de ordem material, mas eles querem resolver de uma vez por todas os problemas de ordem espiritual, de sua letargia espiritual, das coisas que dizem respeito ao Criador e ao sustentador de todo o universo. Eles querem ser libertos deste mundo. E isso é o que é avivamento espiritual. Jonathan Edwards dizia que para que haja um verdadeiro avivamento, é necessário que primeiro tenhamos um profundo senso de incapacidade e dependência de Deus. Profundo senso de incapacidade
incapacidade de ser feliz, incapacidade de se achar pleno de gozo, e dependência de Deus. Que a parte de Deus não há felicidade, a parte de Deus não há contentamento, a parte de Deus não há consolo, não há conforto, a parte de Deus não há nada a não ser dor e sofrimento. Em segundo lugar, Edwards dizia: pleno reconhecimento de nossa pecaminosidade. Reconhecer, irmãos, a nossa indignidade, a nossa incapacidade, as nossas falibilidades, as nossas fraquezas, os nossos problemas, as nossas limitações. Reconhecer que somos pecadores. Em terceiro lugar, Edwards dizia: plena confiança no agir do Espírito Santo, que é quem transforma e santifica. E aí vejam, ao que tudo indica, sem querer, mais uma vez, né? De manhã eu usei o termo, vou usar de novo, sem querer ser anacrônico, né? Eles perceberam isso. Após terem orado, seus corações se aquietaram. Veja aí o que ele diz no versículo 8. Ele diz assim: ouvirei o que Deus, o Senhor, falará, pois Ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos, mas que eles não se voltem novamente à loucura. Na versão de vocês está: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Vejam, depois de terem orado, o coração aflito deles acha repouso, descansa, porque eles dizem: agora eu vou esperar, agora eu vou esperar a resposta do Senhor. Mas não é esperar, irmãos, de qualquer forma. É esperar pela resposta de Deus com o coração cheio de esperança e certeza, ou seja, convicção de que a resposta virá. E que quando a resposta vier, a resposta não será de opróbrio ou de ira, mas será uma resposta de paz e de bênção. Por isso ele diz no versículo 9, veja, ele diz, versículo 9: certamente a sua salvação está perto daqueles que o temem, que a glória possa habitar em nossa terra, ou seja, próxima está a sua salvação dos que o temem. E aí então vem a grande resposta no versículo de número 10, observem aí. Diz assim: a misericórdia e a verdade se encontram juntas, a justiça e a paz se beijaram. A verdade saltará para fora da terra e a justiça olhará para baixo lá no céu. Sim, o Senhor dará àquele que é bom, e a nossa terra renderá o seu crescimento. Justiças irão diante dele e nos colocarão no caminho de seus passos. Nós temos aqui uma profecia de que Deus um dia haveria de responder essa oração, e que de uma vez por todas, aqui neste mundo, o Senhor derramaria o seu Espírito em resposta ao clamor de seu povo, e na eternidade, onde nós viveremos esta realidade, justiça e paz beijadas, entrelaçadas, a verdade brotando, a justiça prevalecendo, o reino do Senhor Jesus, de paz, graça, verdade e vida, está sendo profetizado aqui. É o reino messiânico, é o reino de Deus que é chegado. Que salmo rico, irmãos!
salmo rico, maravilhoso, com a quantidade de coisas que ele nos traz, de verdades sublimes e importantes para a nossa alma. Mas voltemos e nos detenhamos ao versículo 6, onde ele diz: não nos reviverás novamente, para que o teu povo possa regozijar-se em ti. Observe aí o verbo que está sendo utilizado aqui, um verbo comum no sentido utilizado da vida em contraste com a morte. Portanto, quando se faz um pedido desse, significa que o salmista, os filhos de Corá, tinham feito uma análise do povo e chegaram à conclusão de que o povo estava morto. Havia um culto no templo, haviam pessoas guardando o Shabat, trazendo suas ofertas diante de Deus, queimando suas ofertas, suas oferendas. Havia uma observação externa da lei, mas na avaliação dos filhos de Corá, havia uma morte espiritual no meio do povo, havia uma observância externa, mas não havia nada de prática interna na alma. E isso nos ensina uma grande realidade, irmãos, que uma pessoa pode frequentar a igreja todos os domingos, toda quarta-feira, toda sexta-feira, estar presente nas reuniões de oração, ela pode dizimar mensalmente, ela pode ofertar normalmente, ela pode cantar, ela pode vibrar, ela pode ser um pastor, um pregador, e ao mesmo tempo não ser um crente. E a Bíblia fala muito sobre isso. Não ser ovelha do rebanho do Senhor, mas ser um lobo impertinente. Na avaliação dos filhos de Corá, o estado da igreja era de morte espiritual. Havia externalidade, formalidade, atividade talvez. Muito devocional, muita reunião, mas não tinha vida. Porque não havia prazer, não havia paixão, não ardia nos corações. Faziam por pura formalidade e interesses espúrios. Você quer ver a prova disso? A prova disso é que brotava pelas brechas da irreligiosidade daquele povo a imoralidade, a injustiça, a opressão, o descaso com as coisas de Deus. Esdras e Neemias relataram tudo isso. Ou vocês já esqueceram? Então chegamos à conclusão, ou pelo menos a indicação do que é avivamento. Diante disso posto, avivamento é quando Deus, na sua misericórdia, numa situação em que seu povo está em crise, Deus então vem graciosamente e concede vida espiritual em abundância a esse povo. Ele reanima a sua fé. Deus reanima o ânimo do seu povo. De modo que eu já não venho para a igreja no dia do Senhor simplesmente porque eu devo vir. Eu venho porque eu anseio em ouvir a voz de Deus. Eu anseio por poder abrir o meu saltério e louvar a Cristo. Eu anseio por, juntamente com meus irmãos e principalmente juntamente com meu Senhor Jesus Cristo, adentrar nos átrios celestes, alimentar o meu espírito, para que ele resista às obras da carne, às concupiscências da minha natureza caída, e para que eu viva uma semana para a glória de Deus. E ao viver essa semana, eu já anseio pelo próximo dia. E no próximo dia, eu chego em casa e medito nas palavras que foram ditas. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu transformo a minha vida pelo poder da verdade de Deus. E sonho com aquele grande dia em que adentrarei
no novo céu e na nova terra. Deus reanima seu povo. Ele tira a sua igreja da UTI, do estado de sonambulismo, e a ergue para um estado de vida, cheia de vivacidade, com poder e autoridade para cumprir a sua missão nesse mundo. É isso que é avivamento em essência, irmãos. É por isso que não pode ser confundido com reuniões de cura, de rodopio, de sapateado, de gritaria, de histerismo. Porque tudo isso, meus irmãos, pode muito bem acontecer e acontece sem que haja nada de ação espiritual no coração desses indivíduos. Não é o Espírito Santo que atua. Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão, não é um Deus de bagunça, não é um Deus histérico. Ele é um Deus de graça, de amor, de vida, de retidão, de justiça. É um Deus de paz. É mais importante que você alcance uma verdadeira cura no seu espírito, no âmago de sua alma, do que ser curado de qualquer enfermidade de sua carne. É 1.000.000 de vezes melhor na sua vida ser liberto da pornografia, do vício, das drogas, do que ter condições de manter tudo isso. É muito melhor você ser liberto do álcool, é muito melhor você ser liberto de todas as coisas que lhe escravizam. Isso é demonstração de poder, irmãos. E aí eu quero chamar a sua atenção para 3 últimas coisas aqui. Que, em primeiro lugar, o avivamento não é obra de homens, ele é obra de Deus. No versículo 6, o desejo do salmista está voltado para o Senhor. O verbo utilizado está com um pronome implícito. Tu. Que não consta no hebraico, mas no português nos ajuda a identificá-lo. E com isso o salmista cria que dependia única e exclusivamente de Deus, pois homem algum poderia operar esta façanha. Logo, todas aquelas indicações de Charles Finney, que tem alimentado tantos movimentos pelo mundo, não passam de mentira, porque técnica nenhuma pode trazer a sua alma morta de volta à vida. Música nenhuma, oratória nenhuma, dinheiro nenhum. Só quem pode dar vida à sua alma morta é Jesus Cristo. É Deus o Pai, através do Santo Espírito. Nós, homens, não podemos dar uma ordem para que haja um avivamento. O Espírito não está a nosso serviço. Nós é que estamos a serviço deles. Jesus diz em João 5, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Olhe para mim. Essa verdade
dita por Jesus, deveria causar-nos não desespero, mas fome, desejo de sermos visitados por este Deus. Vocês sabem o grande problema da igreja nesses últimos dias? É que boa parte do mundo evangélico foi enganada com a mentira deslavada que avivamento se produzia com cruzada, com campanha, com show gospel e com determinados oradores. Eu não gosto nem de chamar de pregador. Determinados oradores, palestrantes, que é o que são. Que a qualquer momento poderia se produzir um avivamento. Interessante, você busca avivamento, você vai ver um monte de cartaz. Grande tarde de avivamento, grande noite de avivamento na igreja tal. Com o pregador Chicão do Trovão. Ou com aquele que foi 6 vezes no inferno e voltou, trono e metralhadora. Grande avivamento. Grande avivamento. Pode ver que eles aprendem com o livro de cabeceira do grande mentor e guru espiritual, Charles Finney. Porque esse rapaz desenvolveu essa ideia de que essa vivacidade era um ato de plantar e colher. No seu livro Avivamento, veja bem, Avivamento, a ciência de um milagre, ele diz que se você cumprir as regras estabelecidas por ele. Quais são as regras? Ele diz: você precisa se arrepender, você precisa confessar seus pecados, você precisa abrir mão de tudo, você precisa se consagrar, você precisa jejuar, você precisa orar. Tudo isso como uma regra. Se você fizer todos esses passos, o que é que vai acontecer? A plantinha que você plantou, ela vai o quê? Crescer e vai dar frutos. Todavia, essa metáfora não é verdadeira, irmãos. Porque você pode fazer tudo isso. Dizer, a partir de hoje eu não vou fazer mais isso. Eu fiz muito isso, mas a partir de hoje eu não faço mais isso. Confessar, né? Eu fiz muito isso. Eu confesso que eu errei, mas a partir de hoje eu não vou fazer mais isso. Você pode largar tudo isso. Vai dizer, não, agora eu vou viver para Deus. Eu vou me consagrar, eu vou jejuar, eu vou orar. E ainda assim a sua alma permanecer morta. O avivamento não vem. E aí vão lhe usar com gatilhos emocionais, mentindo, dizendo que isso é avivamento. Lloyd Jones orou por mais de 60 anos por um avivamento em seu país. Jejuou mais de 60 anos. Confessou mais de 60 anos seus pecados. E o avivamento nunca veio sobre a Inglaterra. Sabe por quê, irmãos? Mais uma vez eu volto às palavras de Jesus, de João 5. Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Somente Deus pode vivificar o homem. E Ele faz isso, irmãos, não por suas obras, mas por sua graça.
O avivamento é uma obra soberana e graciosa de Deus. Como diz o Senhor Jesus em João 3,8, o vento sopra onde quer. E é interessante porque o avivamento é uma obra repetida de Deus. Observe que o salmista pede algo que não é novo, mas é algo que já havia acontecido no passado. Ele diz: porventura não tornarás, ou seja, não farás de novo. Ora, na época dos juízes, quando tudo parecia perdido, Deus de repente levanta um juiz temente a Deus. Seu Espírito vem sobre esse juiz e o povo abandona a idolatria e se volta para o Senhor. No tempo dos reis, a mesma coisa. Vários reis realizaram reformas que trouxeram o Filho de Deus de volta para Deus, para o culto verdadeiro. E nós também sabemos o que aconteceu no passado. E podemos pedir para que aconteça novamente. Sabemos o que aconteceu ali no dia de Pentecostes, que nos é narrado nas Escrituras Sagradas, em Atos dos Apóstolos. Nós sabemos o que aconteceu na Alemanha, na Reforma Protestante. Nós sabemos o que aconteceu na Escócia, com nossos irmãos covenantes. Nós sabemos o que aconteceu na Inglaterra, o que aconteceu na Irlanda, o que aconteceu na França, o que aconteceu na Holanda, o que aconteceu nos Estados Unidos com Edwards, com Whitefield. Nós lemos histórias sobre o que aconteceu. Cidades foram transformadas, prostíbulos foram encerrados, o povo caiu aos pés do Senhor. Quando o Espírito de Deus veio sobre aquelas pessoas, vidas foram transformadas. Mudança, irmão. E é por isso que devemos esperar, e é por isso que devemos buscar. Devemos orar e pedir ao Senhor socorro, e pedir que, assim como Ele fez no passado, faça novamente na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso país. Porque atravessamos momentos difíceis, irmãos. Nós estamos rodeados de lobos, de falsos mestres. Eles se proliferam aos borbotões. E o nome de Cristo tem sido blasfemado por causa deles. Um falso evangelho vem se alastrando e corrompendo a igreja. A quantidade de desigrejados que nós temos hoje, a quantidade de ateus, de inimigos do evangelho, de adúlteros, de assassinos, de prostitutas, de criminosos. Ó Deus, não tornarás a vivificar-nos. Em último lugar, meus irmãos, o avivamento é uma obra de Deus no seu povo. Veja, o salmista entendia de que quem precisava de avivamento eram eles e não os seus inimigos. Quem precisa de avivamento é a igreja. Nós precisamos de avivamento. Precisamos ser vivificados por Deus. Nós precisamos disso. Não tornarás a nos vivificar, Senhor. Para que o Senhor deve nos vivificar? Para que em Ti o Teu povo se regozije. Nós desejamos o avivamento, irmãos, não para exibirmos poder, não para mostrarmos que somos moralmente santos e incorruptíveis, mas para sermos tocados pelo amor de Cristo e sentimos a verdadeira alegria do que é isso. Sentirmos a sua misericórdia, a sua bondade, a sua justiça. Charles Spurgeon declarou que avivamento é o melhor remédio para a tribulação. Ele diz: um genuíno avivamento
durante um genuíno avivamento, a alma é elevada acima do pensamento presente de angústia e é preenchida com a alegria santa que assiste toda a vida espiritual vigorosa. E assim da aflição brota a luz. Edward dizia que um avivamento é uma visitação divina, é o próprio Deus vindo e agindo de maneira poderosamente incomum no meio do seu povo. Fazendo uma analogia com o mar que nos costeia aqui, o avivamento seria como as ondas que vêm e quebram sobre a praia. E nós podemos visualizar a história, meus irmãos, constatando essas ondas vindo e quebrando. Veja, quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da sua igreja, a vontade dele é que isso seja precedido pelas orações extraordinárias do seu povo. Ezequiel 36, 37. E é revelado que quando Deus está para realizar grandes coisas para a sua igreja, ele começa derramando de maneira notável o espírito de graça e de súplicas sobre o seu povo. Nós temos vivido um tempo de grande negligência espiritual. As reuniões de oração das igrejas estão esvaziadas. Se almejamos um verdadeiro avivamento, irmãos, devemos buscar ao Senhor e não há outro meio de buscarmos senão através da vida de oração, de conhecimento de Deus por sua palavra e de vida piedosa. Que o Senhor avive a sua igreja nesses últimos tempos, para que o nome de Cristo seja exaltado, como sempre o foi em toda a história, em que o Senhor manifestou o seu poder. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nós te rendemos graças por tua palavra nessa noite. Te rendemos graças por nos ensinar acerca de um verdadeiro avivamento, Senhor. Aviva a tua igreja. Aviva o teu povo, Senhor. Reúne todos nós juntos de ti. Toca-nos com o poder que reside na tua palavra sempre. Nos ajuda a aplicá-la nas nossas vidas. Que achemos prazer que achemos prazer sempre nos teus atos. E que nada seja comparado, Senhor, ou que nada se compare ao prazer de estarmos na tua presença, em teus átrios, te louvando, te bendizendo e sendo ensinados por ti. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém e amém.